sejam bem-vindos a mais uma palestra, mais uma reunião pública. Antes da gente começar a nossa conversa, a gente sempre faz alguns recadinhos. Nós passamos aí as atividades que acontecem na Casa Espírita, para que vocês conheçam e também possam, assim, aproveitar as oportunidades que a Casa Espírita oferece e também, assim, poder divulgar para as outras pessoas que têm a mesma dúvida ou alguma necessidade. E aí a gente reserva esse momentinho de apresentação aí, fique à vontade para tirar qualquer dúvida também, tá? Então, na segunda-feira, inicia as nossas atividades. Às 8 horas da noite nós temos o tratamento espiritual adulto, tá? E pontualmente nesse momento agora de pandemia, nós iniciamos o tratamento online e estávamos também de maneira presencial. Então, a partir dessa semana nós estaremos somente no online, justamente por esse agravamento que tem da pandemia. Nós estamos restringindo essa atividade para a situação online. Como é que faz? Então, acessa nossa página no Facebook, aí vai ter uma instrução lá às 8 horas da noite, na segunda-feira, vai ter uma instrução, e aí vai ter um telefone de contato, vai entrar em contato, então, com o triador, que é um trabalhador aqui da casa, e aí vai estabelecer o contato, vai fazer a entrevista e vai ser direcionado para o tratamento, tá? Então, pontualmente aí nessa situação de pandemia, nós estamos dessa forma. Assim que melhorarem as situações, a gente retorna para o presencial. Nas terças-feiras, que é o que nós estamos tendo hoje, então nós temos a reunião pública. Então tem 3 salas, 3 palestras simultâneas acontecendo. Hoje, excepcionalmente, temos 4 acontecendo. Então a gente tem aqui nessa sala acontecendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sala ao lado, o Livro dos Espíritos. Na outra sala, os 4 Evangelhos. E a gente está transmitindo hoje uma palestra especial pelo Facebook, né? Sobre a eutanásia e o que o Espiritismo tem a contribuir sobre esse tema. Tá? Então, hoje nós estamos também gravando aqui e essa palestra estará disponível nas próximas semanas no Facebook também. Tá? Aos sábados nós temos um dia cheio de atividades, né? Então nós temos já no início da manhã, às 8h15, temos que atualizar aqui, mas é às 8h15, nós temos o tratamento infanto-juvenil. Então, aquele mesmo tratamento que tem para as crianças, nós temos também tem para os adultos, nós temos para as crianças e para os jovens. Acontece no sábado de manhã, então a gente tem as aulas para as crianças, aula para os pais, e aí tem uma entrevista, acontecendo isso no início da manhã. Logo após nós temos a evangelização infantil. E aí também, tudo de maneira online nós estamos fazendo, né? Então tem o evangelizador, a gente cria uma reunião no Meet, no Google Meet, e a gente tem interação entre o evangelizador e as crianças. Tá? Funciona muito legal, é bem interativo, e aí os pais participam também dentro de casa, então é uma oportunidade muito boa que tem da gente introduzir, né, o conhecimento da doutrina espírita e o Evangelho de Jesus desde cedo para as crianças e também para os jovens. E às 18 horas do sábado, nós temos o nosso curso Conheça o Espiritismo, que acontece também de maneira online e também, como todas as outras atividades da casa, de maneira gratuita. Então, às 18 horas a gente começa e vai até às 8h20. Tá? Então, são 2 horas e meia de curso que a gente conversa. Aqui aqui na frente aqui tem um folderzinho falando todos os temas. Então, a gente aborda, nós já estamos indo para a nossa 3ª aula. Então, dá tempo ainda de começar o curso. Tá? Quem tiver interesse, depois é só perguntar para qualquer um que estiver aqui na frente e a gente direciona aí o que precisa ser feito. Tá? Então nós estamos na 3ª aula. A primeira aula foi Deus, 2ª aula foi Jesus, 3ª aula vai ser Doutrina Espírita e Allan Kardec. Então é a base de construção do conhecimento para a doutrina espírita, para a gente depois avançar em outros conteúdos com cursos que a nossa própria casa também proporciona. Então são ótimas oportunidades aí que tem de esclarecimento, de auxílio espiritual, auxílio emocional, auxílio para o corpo, que a Casa Espírita oferece, e também para quem se interessar, a oportunidade do trabalho, de se tornar um trabalhador da casa e estar aí junto com a gente, unindo forças aí para o propósito de ajudar outras pessoas também. Tá bom?
Alguma dúvida em relação a essas atividades? Tudo bem? Então tá bom. Qualquer dúvida, a gente está à disposição aí depois da palestra. Nossa palestra então tem a duração aí de 40 minutos. Então a gente vai conversar aqui agora, depois a gente retorna com as músicas aqui para a gente sintonizar. E aí depois nós somos encaminhados para o passe, retornamos do passe aqui para a sala e fazemos a oração final. Tá? Então, mais ou menos, nós temos até as 9 horas para encerrar, creio, tem o decreto que a gente precisa encerrar as atividades. Tudo bem? Vamos fazer a nossa oração, então? Convido a todos a fechar os olhos, a elevar o pensamento ao mais alto, sintonizar com a presença dos bons amigos espirituais que aqui nos auxiliam nessas atividades da Casa Espírita, mentalizar a imagem de Jesus, agradecer essa oportunidade do estudo, do esclarecimento da doutrina espírita, tão rico para a nossa reencarnação. Abençoe, Senhor, também todas aquelas pessoas que não se puderam ser presentes, e todas aquelas famílias que se encontram em dificuldades pela pandemia, dificuldades financeiras, emocionais, dificuldade de perda de entes queridos, que possam receber o amparo da espiritualidade maior. Abençoe, Senhor, esse momento e que assim seja. Muito bem. Vamos colocar aqui a apresentação. Então, como é que funciona, pessoal? Então, a gente faz aqui nessa sala aqui o estudo contínuo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse livro aqui, que é uma das bases da doutrina espírita. Então, esse é um livro que ele foi redigido por Allan Kardec, pelas mãos do Allan Kardec, mas sobre orientação dos espíritos de mais alta hierarquia, através da mediunidade de vários médiuns. A gente tem acesso a essa obra aqui, que é um apanhado muito rico, né, de passagens do Evangelho com comentários de espíritos iluminados, além do próprio Kardec, que também já no processo de esclarecimento também muito avançado, nos auxilia em processo de compreensão de temas que até hoje a gente tem dificuldade de entender. Então, para isso que nós estamos aqui, para que a gente possa, em grupo, né, discutir os assuntos aqui, estudar e ver como que a gente pode fazer dia após dia um pouquinho disso que a gente vai falar aqui, tá? Então nós estamos agora no capítulo 15 desse livro aqui, que fala sobre fora da caridade não há salvação, falando sobre a importância da caridade em nossas vidas. Já nos 3 capítulos anteriores já existe um conceito sobre caridade, já exemplifica o que é caridade, e aí aqui a gente aprofunda mais esse ensinamento aqui, e aí a gente vai fazer algumas relações com o nosso dia a dia, tá? E aí, para isso, nós vamos ouvir espíritos que já estão num grau de adiantamento maior do que o nosso. Então é muito legal, quando a gente vai fazer uma viagem, por exemplo, a gente ouvir recomendação de quem já foi e já chegou seguro, são e salvo. É muito melhor do que você pegar e ir vendado e seja o que Deus quiser. Então, quando a gente tem a instrução de quem já chegou numa condição segura, é muito melhor. E é isso que os espíritos estão nos fazendo. Nada melhor do que alguém que já trilhou caminhos árduos, que já oportunizou o conhecimento para diversas outras pessoas e que é uma referência do cristianismo, que é Paulo. Então, se a gente recordar, né, na história que está lá no Novo Testamento, e a gente tem a contribuição gigante também, né, do livro escrito por Chico Xavier, né, sobre a instrução de Emmanuel, né, que é o livro Paulo e Estevão, que vai contar a história, a transformação do Saulo de Tarso em um apóstolo Paulo. Então, vai contar detalhadamente toda a passagem dele, e aí a gente consegue ver a grandeza do trabalho desse espírito em si, que agora vem aqui, através dessa obra aqui, nos ajudar na compreensão sobre caridade, tá? E aí tem uma passagem que está lá no Novo Testamento, né? E aí que vai falar, talvez com certeza vocês já ouviram falar dessa passagem aqui, já escutaram até em música também, já existe trechos
dessa passagem, que é uma das cartas, né, que Paulo redigiu aos Coríntios. E aí vai falar assim, e a gente vai estudar juntos. Então ele fala lá: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retina. Então vamos lá. Então o que o Paulo está falando aqui, né? Ele está falando que ainda que eu tivesse todo o conhecimento, toda a possibilidade de comunicação com todas as pessoas do nosso planeta, né? Soubesse todas as línguas, se eu pudesse falar com todos os espíritos, todos os anjos, se eu tivesse essa possibilidade, né? Se eu não tivesse o amor, né, de nada adiantaria. E aqui existe uma substituição proposital da palavra amor pela palavra caridade. Então, se a gente olhar lá no Novo Testamento, a gente vai encontrar a palavrinha amor. Aqui a gente está encontrando a palavrinha caridade. Porque a gente já durante esse capítulo, nós tivemos o entendimento de que a caridade é a prática do amor. Então, quando eu estou efetuando a caridade, eu estou amando ao próximo. Essa é a maneira muito prática para a gente entender como amar o próximo. E a gente tem essa dificuldade de entendimento. Olha, como assim amar o próximo? Eu preciso beijar, eu preciso abraçar, eu preciso trazer para dentro de casa, eu preciso... Como assim essa história? Dá um conflito. Esse conflito aumenta quando sobe o grau e pede para que a gente ame os nossos inimigos. Aí sim, complicou de vez, né? E a instrução que traz é ser caridoso com todo mundo, é amar a todos. E aí traz no detalhe o que é ser caridoso. E é o que fala aqui, justamente nessa passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que fala ali, ó: define a verdade e caridade e mostra não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Tá? Então está falando de uma maneira muito clara o que é amar ao próximo, né? Que é ser caridoso. É você fazer algo para o próximo, fazer o bem para o próximo sem esperar nada em troca. E esse nada em troca não é só em questões materiais, mas é em questões de sentimento. Então, se de repente eu estou fazendo alguma coisa esperando uma condição melhor numa próxima vida, eu já não estou sendo caridoso. Eu vou ser bom com você, eu vou ser bom com você, porque eu quero depois de desencarnar estar numa condição melhor. Isso já não é caridade. Caridade é algo despretensioso de qualquer retribuição. Isso é um amor sublime, e é isso que a gente precisa aos poucos desenvolver, porque não está nato de nós, né? Não está latente esse sentimento em nós. Se assim fosse, não estaríamos aqui, né? Estaríamos em outras dimensões mais avançadas. Então, se nós estamos aqui é porque a gente precisa praticar isso no dia a dia. Então, Paulo contribui com a gente com essa passagem. Se ainda eu tivesse todo o conhecimento do mundo, eu seria como um bronze que soa, ou um símbolo que retine, ou seja, eu seria algo ornamental, bonito, mas que não serve para nada. O bronze tem várias utilidades, tanto propriedade do material, muito, né, nobre, tem várias utilidades, mas se não for aplicado, não serve para nada. Então, de nada adianta eu ter conhecimento, eu ter poder, eu ter fama, eu ter recursos materiais, se eu não coloco isso na disposição para o próximo. É o que fala ali. É um bronze que soa. Ele continua: ainda que quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E aí ele dá mais um elemento importante sobre a fé, reforçando a importância da fé.
mas não colocando ela acima da caridade. Então ele está falando aqui, a fé é importante. O conhecimento das ciências é importante. Conversar com as pessoas, saber dialogar é importante. Mas nada é mais importante do que a caridade. Importante isso. Importante. Isso conflita com muitas ideias de outros princípios religiosos. E é isso que vai falar aqui, e vai ter um trechinho falando exatamente nesse capítulo aqui, que ele faz um parênteses. Ele tem um trecho falando aqui, fora da igreja não há salvação, / fora da caridade não há salvação. Nós vamos falar aqui um pouquinho mais para frente. E termina. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança, a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Mais importante é a caridade. É importante a teoria? É importante. Mas não substitui a prática. É importante a intenção? É importante. Mas a ação é mais importante. Isso nos dá um senso de urgência diante das ações que nós estamos tomando na nossa vida. Muitas vezes a gente está cheio de ideias boas, pensamentos positivos, somos até pessoas agradáveis, mas o que estamos fazendo de bom para o próximo? Essa é a pergunta, porque é isso que no final das contas vale. Já tem aquele ditado que fala, né? O inferno está cheio de boas ações. A gente sabe que através da doutrina espírita que não existe inferno, mas existem as reencarnações de espíritos que não tiveram entendimento e voltam à carne para completar aquilo que não fizeram adequadamente. Então, os espíritos que foram, então lá na frente estão avisando, pessoal, é importante ter o conhecimento, é importante ter a fé. Sem a fé a gente não tem o ânimo de ir para frente, mas a caridade vem acima de tudo. Isso ele já falava, pessoal, lá no tempo de Cristo. Lembrando que Paulo foi um dos apóstolos que não vivenciou, vamos dizer assim, de maneira carnal, né, o mesmo espaço que Jesus Cristo, né? Paulo veio um tempo depois, teve o conhecimento através de uma situação que apareceu na sua vida, né? Lembrando que ele era um perseguidor de cristãos, e aí numa dessas perseguições ele tem o contato com Jesus Cristo, e aí ele acaba ficando cego, e existe um processo de mudança completa daquele ser, e ele passa a ser de Saulo, ele passa a ser Paulo, e tira todos os títulos, toda a fama, toda a importância dele, ele passa a seguir unicamente a Cristo, e aí ele começa a difundir esse ensinamento para todos os povos que ele visita. E cada lugar que ele visita, ele vai implantando a igreja, que a igreja nada mais é do que a reunião de pessoas, num contexto, num propósito extremamente simples, né? De união de pessoas em estudo, em combate diário às suas dificuldades, à luz dos ensinamentos de Cristo. Então ele ia da Turquia, ele ia para a Grécia, ele ia para a Itália, ele ia, né, peregrinando, e por isso que tem as cartas de Paulo, que ele ia escrevendo para essas igrejas, esses agrupamentos de pessoas, os ensinamentos de Cristo e o que ele ia tendo de experiência. Então por isso que é tão famosa, e essa é uma das cartas, né, que ele escreve, falando para aquele povo, e aí ele vai vendo, quando ele retorna, que as coisas não estão indo muito bem, então ele vai, né, amparando espiritualmente através desses lindos ensinamentos, e um desses é sobre a caridade. E aí ele fala a essa igreja, a esse grupo de pessoas, né, que a caridade ela é mais importante do que a fé. A fé é importante, mas a caridade é mais ainda. No
próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, existe um outro complemento que fala que a caridade é em todos os mundos a eterna âncora da salvação. E essa palavra salvação a gente já discutiu em algumas outras oportunidades aqui nas palestras, né? Que na verdade é aquilo que a gente está buscando. A salvação em todas as religiões remete a algo depois do desencarne, algo depois da morte, que algumas outras agremiações têm dificuldade de explicar, que o Espiritismo nos esclarece tão bem, né? Que depois do desencarne a vida continua, não mais em carne, mas em espírito, e depois volta a ser carne, e assim através de sucessivas experiências nós temos uma graduação, nós vamos progredindo, e essa progressão no final nos levará próximo a Deus. Só que isso é um longo trajeto, e o que está hoje na ordem do dia de aprendizado é a caridade. Já não estamos mais na condição de primitivos, igual estávamos há 10 mil anos atrás, já evoluímos. E agora vem uma lição um pouquinho mais difícil, que é a caridade. Depois que nós aprendermos a caridade, virá uma outra lição mais sublime que hoje a gente nem tem conhecimento. E assim a gente vai progredindo, e observe que essa progressão ela é individual, mas ela se faz através do coletivo. Eu não consigo evoluir individualmente se eu não tiver alguém do meu lado. E se esse alguém do meu lado não tiver interação positiva comigo e eu com eles também. E é assim que nós progredimos coletivamente, né? Então por isso que fala em todos os mundos. Isso é um tema para outras conversas, né? Que fala de que tudo que se encontra na obra da criação tem um propósito. Então a gente sim possui outras moradas, né? E em todas essas moradas, a caridade é a chave do progresso. Todas são. Então isso representa uma lei divina, uma lei que não muda. Então, mais uma exclamação em torno disso. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por Ele à criatura. Ou seja, está falando que a caridade é uma das características de Deus, daquele que nos criou, logo é algo que a gente precisa buscar. Toda vez que não fizermos isto, entramos em desequilíbrio. E observem se é isso que não acontece na nossa vida realmente. Quando entramos em conflito com isso que está falando, surge a depressão, surgem as desarmonias internas, que mal trabalhadas se transformam em vícios, que descontrolados nos levam a situações piores. Então, toda pessoa que é invejosa, que é orgulhosa, que é vaidosa, que é egoísta, ela tem dentro de si os germes, né, que combatem a nossa felicidade. É ou não é? E todos nós temos um pouquinho disso. Se a gente olhar para dentro e fazer a reflexão, a gente vai ver que todos nós temos um pontinho de egoísta, um pontinho de vaidoso, e é por isso que a gente está aqui, para trabalhar, né, trabalhar isso dia após dia, através da caridade. Muito bem. Eu fiquei de falar ali sobre uma passagem que está nesse próprio capítulo ali, que ele faz uma ressalva àquelas doutrinas que falam que fora da igreja não há salvação. E aí faz uma ponderação muito pertinente aqui, que isso é um equívoco. Falar que fora da igreja não há salvação. É a gente excluir da felicidade, da oportunidade da felicidade, parcelas consideráveis de pessoas que não compartilham da mesma ideia. E aí faz uma própria ressalva. Seria extremamente errado a gente falar que fora do espiritismo não há salvação. E é isso que está falando. É possível ser feliz sem ser espírita? Com certeza. É só praticar a caridade.
Não é necessário ser espírita para praticar a caridade. Não é necessário nem acreditar em Deus. É mais difícil, mas é possível. Não é? Então, diversas situações falam, é mais importante um ateu caridoso do que um crente descaridoso. De novo, remetendo à questão, não adianta nada ser um símbolo que nada faz, que não tem utilidade. Né? Levemos isso para a nossa reflexão interior, porque isso nos dá força moral, emocional, para as lutas do dia a dia. Porque essas lutas, elas são individuais. Ninguém vê as dificuldades que vocês estão passando, só vocês. Acordar cedo, trabalhar, ouvir desaforo, no outro dia acordar cedo, ouvir desaforo e continuar perseverando. Dificuldades físicas, materiais, perseverar no campo do bem. Ninguém vê, porque são sacrifícios individuais, que a gente às vezes acha que ninguém está vendo. De fato, talvez encarnados não estão vendo, mas o plano espiritual superior, que é o que realmente importa, está sendo afetado. E isso, consequências positivas hão de vir para nós mesmos. Então, por isso a importância da gente saber que esse é o caminho, mesmo que ninguém esteja vendo. Mesmo que seja solitário, sofrimento solitário, mas persistente no campo do bem. Então isso nos deveria encher de força moral para continuar. Se isso não nos dá essa força, precisamos rever as prioridades. Porque já está falando, não são os títulos, não são os poderes, a fama, muito menos o dinheiro, que vai nos conduzir a um estado de equilíbrio, a um estado de satisfação, a um estado de pertencimento a um plano superior depois do desencarne, que todo mundo sabe que um dia virá, cedo ou tarde. Cedo ou tarde desencarnaremos. E, indiferente de qual posição seja, somos afetados pelas mesmas leis. E aqueles que estão lá na frente estão nos avisando. Então, cabe a nós sermos inteligentes e seguir o caminho certo. Por isso que, quando fala fora da caridade, fora da igreja não há salvação, o Espiritismo faz uma vírgula. Né? Espera aí. Né? Não é fora da igreja, porque isso tira dos outros a oportunidade, que não são crentes naquela fé, de serem felizes. Ao invés de dividir, quando a gente fala caridade, a gente une. A gente fala que o mais instruído e o menos instruído podem se salvar. A gente fala que o batizado e o não batizado podem se salvar. A gente pode falar que aquele que paga o dízimo e aquele que não paga o dízimo pode se salvar. Os dois podem. E não é o exterior que é o importante, mas o interior através da caridade. Isso abre para toda a humanidade a possibilidade de fazer a diferença. Não só aqueles que são de determinada agremiação ou determinada linha de raciocínio religioso. Tá? Fechado esse parênteses, que é muito importante, né? E através do esclarecimento que a gente está passando, e ó, avanço rápido, observe, a gente está passando, esse questionamento está cada vez mais gritante na sociedade. Né? Isso era manobras que no passado eram bem conduzidas, mas hoje o questionamento popular, através da informação, da velocidade da tecnologia, a gente começa a fazer algumas perguntas que não aparecem respostas quando o dogma, quando a fé não raciocinada, ela é imposta na nossa vida. Pô, pera lá, eu estou vendo aqui isso aqui, mas está me falando outra coisa, não faz sentido. Na minha vida eu vejo que é diferente. Como assim? E aí a gente, através dos tempos, vai evoluindo e esclarecendo como coletivo essas dúvidas que a gente tem.
Vamos ver por que é importante a gente utilizar a caridade. Para isso a gente pega um trechinho do livro Fonte Viva, de Emmanuel, que fala sobre a importância de nos agasalharmos com a couraça da caridade. Então ela serve como uma proteção para nós. Se soubermos utilizar, estaremos protegidos. E fala ali, ó: se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. Então, se a gente não usar a caridade, é muito difícil a gente cumprir o que está sendo falado no Evangelho, seguir o caminho do bem. Por quê? A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. Quer um exemplo dessa situação? Quantas vezes que tem alguém que tem uma dificuldade em conhecimento e a gente acaba ficando irritado e a gente abandona ele? Não vou falar com você. Não consigo falar com você. E aí a gente perde uma oportunidade de fazer a caridade. Então, quando a gente se irrita muito fácil, a gente está perdendo oportunidades riquíssimas de praticar a caridade. Que a irritação nada mais é do que o nosso egoísmo falando mais alto. Falando, nossa, eu sou mais inteligente, ele é menos, eu não consigo entender por que isso. E aí a pessoa se irrita, aí vem todo um mecanismo humano, né, através, né, de hormônios, e acaba tirando nós do estado de equilíbrio. Então a irritação é algo a ser combatido e tira de nós a oportunidade da caridade para com outros. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. Está muito indignado, a gente não olha para o sofrimento alheio. A gente fica obscurecido na nossa cabeça pelas nossas coisas e a gente não vê a oportunidade de ajudar o próximo ali do lado. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra que nos devotamos. Interessante isso, né? A nossa ranzizice, a nossa impaciência, nosso mau humor na tarefa do dia a dia acaba criando inimigos desnecessários que dificultam o nosso cumprimento da caridade. Então, está vendo que a irritação, a indignação, a ira são coisas interiores que não são algo que a gente tem que transformar no outro, mas sim transformar internamente. Então a chave do sucesso está dentro de nós, no combate diário, minuto a minuto, para que não nos deixemos perder a oportunidade de fazer o bem. Tem muita gente que, isso a gente acaba às vezes em determinados estágios da nossa vida, a gente fala, nossa, gostaria tanto de ajudar, mas não sei como ajudar. Ou às vezes vem aquela necessidade, preciso ajudar, mas como é que eu faço isso? Isso é falta de atenção. Oportunidade de ajudar aparece a qualquer momento. Então precisamos estar atentos e para isso fazer uma reforma íntima muito forte. A severidade demasiada à frente das pessoas, ainda estranhas aos benefícios da disciplina, faz-se acompanhar os defeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. A severidade, né? A gente ser rude, falta de educação, né? Isso afasta aquelas pessoas que poderiam estar contribuindo nós na atividade no campo do bem e nos auxiliando também. Muitas vezes o nosso jeito de ser afasta as pessoas que vêm para nos ajudar. E às vezes a gente ainda engrandece isso, né? Eu sou pavio curto mesmo. Quem quer me aceita do jeito que eu sou. Eu não vou mudar. A gente afasta aquelas pessoas que viriam a nós como caridade nos auxiliar. Então, Emmanuel reforça a importância
na prática, no dia a dia, né, de como que a gente tem que estar atento às oportunidades que nos aparecem de sermos caridosos. E assim, fazer isso um hábito na nossa vida. Não relances, né? Vou fazer a caridade, aí uma caridade no mês. Não, isso é no dia a dia. Na última palestra aqui a gente conversou bastante sobre situações do dia a dia que aparecem no trânsito, né? Então a gente sai, não, eu tenho que chegar antes, aí não dá lugar para ninguém, fecha o outro, né? Então o trânsito é uma oportunidade. Nas nossas atividades profissionais, a gente muitas vezes coloca, não, trabalho é mais importante, o resultado é mais importante. Então são armadilhas que a gente cai. Armadilhas que a gente cai por uma forma coletiva deturpada do que realmente é importante. O resultado é importante, mas como a gente chega a esse resultado, ele é muito mais importante. E nada adianta eu chegar no topo pisando nas pessoas. Então é importante a gente ver o caminho. Ver o caminho. Se chegar lá vai me fazer ser uma pessoa contrária a isso que está sendo falado aqui, então não vou. A gente precisa tomar rédeas das nossas escolhas, né? Não deixar a vida nos levar. Tomar rédeas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo porque está de acordo. Mas ninguém está fazendo. Não interessa se ninguém está fazendo, né? Se volume fizesse a diferença, a gente não estaria na condição que a gente está hoje. É ou não é? O volume, como massa, nos leva a essa situação pandêmica que nós estamos. A massa está nos levando a essa situação. Então a gente tem que pensar como que Jesus orientou, como os espíritos que estão lá na frente estão falando. Esse é o caminho a ser seguido, por mais que ninguém esteja seguindo, por mais que o caminho seja solitário, dentro às vezes da nossa própria família. Mas o meu marido não gosta, minha esposa não gosta, mas minha mãe acha errado. Mas é o certo a ser seguido? Se é o certo, vá, mesmo que ninguém esteja fazendo. Já os espíritos nos falam, nos dão essas dicas. E aí conclui, né? Convicção disso. Quando a gente está no caminho certo, convicção. Não, eu estou no caminho certo, está de acordo, eu vou em frente. E o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. Paciente, porque vai ter que fazer quantas vezes for necessário. Benigno, porque o bem tem que sobressair. E assim, invencível. E a gente termina com a mensagem que também de Paulo, falando agora para os Tessalonicenses: sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Então ele está trazendo outro elemento, sobriedade. Sobriedade. E aqui não está falando a bebidas alcoólicas, não está falando a isso, né? A outros tipos de entorpecentes. Isso é o básico, né? Isso é a sobriedade do corpo que precisa ter, né? Mas está falando da sobriedade de espírito. Tirar as ilusões do materialismo, tirar as ilusões do imediatismo, do para hoje, que a gente muitas vezes quer o hoje, se não for para hoje não importa, né? Então a gente tomar essa sobriedade, né? Ficar sóbrio e pensar, e aí depois a gente refletir, meditar, colocar em prática o quanto antes possível. Pessoal, isso é um estudo, em nenhum momento está falando que esse que vos fala é um caridoso de mão cheia, pelo contrário, né? A gente está aqui no processo de construção. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai estar vendo que está errado. E isso é bom. Isso é bom, é um processo. O autoconhecimento
é uma das etapas iniciais da transformação. Quanto mais a gente nos conhece, mais a gente vai vendo os gatilhos que nos colocam numa situação de ira, de impaciência, de desconformidade do que está sendo falado aqui. Conhecer o que me faz bem, o que me faz mal. Então, é um processo interno, mas que coletivamente a gente pode se ajudar através da instrução. Tá? E a gente lembrar, né, que não existe milagre. Né? Milagre no sentido de, no estalar de dedos ou numa simples ação, as coisas mudam. Não existe isso. Na própria natureza a gente não vê isso acontecendo. Né? Grande transformação demanda grande esforço. Imagine nós, encarnações após encarnações, né? Erro após erro. Não é num estalar de dedos que a gente vai virar caridoso, que faremos isso de uma maneira natural. É necessário esforço. Para isso precisamos de disciplina, resiliência, fé, que são as bases para que a gente possa lá botar a mão na massa e fazer acontecer. Bom, pessoal, era isso? Alguma dúvida? Algum ponto de discordância? Algum ponto para contribuir também? Tudo bem? Tá bom. Vou colocar agora uma música, daí a gente vai harmonizar, e depois nós se encaminharemos para o passe e retornamos aqui para a oração final. Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces,
Confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga. Não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.